Olá, tudo bem? Sou o Dr. Randall Carteri, professor de Educação Física, nutricionista e PhD em Bioquímica. Na aula de hoje, nós vamos conhecer o tecido adiposo. Na aula de hoje, nós vamos entender o tecido adiposo, as suas funções e a sua estrutura. Depois, nós vamos discutir as diferenças entre o tecido adiposo saudável e não saudável. E depois, vamos discutir essas diferenças com implicações diretas na obesidade. O tecido adiposo é um órgão endócrino altamente heterogêneo, com diferentes em propriedades celulares e fisiológicas importantes, como a sua origem, a sua capacidade de proliferar e de sintetizar lipídios, pode ter diferenças na sensibilidade à insulina, no metabolismo da glicose e de lipídios. Esses fatores vão ser influenciados pela predisposição genética, pelo ambiente, pelo sexo e pela idade. Em condições de obesidade, essas diferenças específicas no tecido adiposo vai se traduzir especificamente com o risco cardiometabólico associado com a obesidade. Por exemplo, indivíduos com obesidade central são mais susceptíveis a desenvolver diabetes e complicações cardiovasculares, enquanto aqueles com obesidade periférica são metabolicamente mais saudáveis, com menor risco. Além disso, nós não podemos ver o tecido adiposo apenas como um depósito de energia. Ele é um importante tecido para a comunicação celular e ele também é um regulador da homeostase energética. Vamos ver o detalhe de tudo isso nessa aula. Vamos então entender o nosso tecido adiposo. Precisamos entender que a função primária do tecido adiposo é manter a homeostase energética. No balanço positivo, o tecido adiposo absorve o excesso de lipídios e armazena como triacilglicerol nas gotículas lipídicas. No balanço energético negativo, o tecido adiposo libera os ácidos graxos para gerar energia. O tecido adiposo é um órgão endócrino altamente vascularizado, envolto de células do sistema imune, como células T regulatórias, em verde na figura, e macrófagos do tecido adiposo, em azul na figura. Nós também temos os adipócitos e os pré-adipócitos. Os adipócitos se originam a partir dos pré-adipócitos à medida que ocorre deposição de lipídios nas gotas lipídicas. Os adipócitos têm uma estrutura semelhante a diversas outras células que já vimos. Eles têm uma membrana, o núcleo e diversas organelas que já conhecemos, como o complexo de Golgi e as mitocôndrias, por exemplo. Dentro do adipócito, temos as gotas lipídicas, que estão destacadas na figura. Nas gotas lipídicas é onde os triacilglicerol são armazenados, juntos com outros lipídios, como ésteres de colesterol e colesterol, por exemplo. Assim, a gota lipídica é composta por um centro hidrofóbico, onde estão os lipídios armazenados, sendo envolta por uma membrana de fosfolipídios com várias proteínas, sendo a principal a perilipina, que fica na superfície da gotícula, regulando a disponibilidade dos lipídios da gotícula lipídica. O tecido adiposo branco é amplamente disperso em humanos. O tecido adiposo subcutâneo é localizado principalmente na região abdominal e glúteo-femoral, sob a pele, onde atua como uma barreira contra infecções dérmicas, como um isolante térmico e também como proteção contra choques mecânicos. Mas nós temos também o tecido adiposo visceral, que fica ao redor de órgãos vitais, dentro do peritônio e da caixa torácica. O tecido adiposo visceral principalmente inclui o epicárdio, o tecido visceral omental e mesentérico. Mas o tecido adiposo é ainda mais diferenciado. Além do tecido adiposo branco, nós temos um tecido adiposo com adipócitos com características específicas que se diferenciam principalmente pela cor. O tecido adiposo branco, o tecido adiposo bege e o tecido adiposo marrom. O tecido adiposo marrom é um tipo distinto de tecido adiposo, presente predominantemente em roedores e bebês humanos, localizados ao redor da região escapular.
Esse tecido adiposo marrom é especializado em utilizar a energia e dissipar na forma de calor por meio da ação das proteínas desacopladoras, as UCPs, que nós estudamos nas aulas de mitocôndria, lembra? Bem, é justamente pela grande quantidade de mitocôndrias, pela vascularização, que o tecido adiposo marrom parece marrom. Além do tecido adiposo branco e marrom, temos o tecido adiposo bege, que é uma subpopulação de tecido adiposo branco que adotou características de tecido adiposo marrom, ou seja, aumentou a sua vascularização, número de mitocôndrias e também a atividade das UCPs. Isso ocorre com estímulo de baixas temperaturas e também com exercício físico crônico. O tecido adiposo é um órgão endócrino extremamente complexo, que serve como um regulador mestre da homeostase de energia sistêmica. Além de secretar uma infinidade de fatores derivados de adipócitos, conhecidos como adipocinas, o tecido adiposo desempenha um papel importante na inflamação e também é um órgão mecânico de proteção e termorregulação. O tecido adiposo, além de isolamento térmico, também protege órgãos como os rins contra impactos. O tecido adiposo pode também se comunicar com o cérebro, regulando o apetite, e também com o sistema imune, influenciando a imunidade. Agora, uma função importante é que o tecido adiposo saudável diminui o acúmulo de gordura e a disfunção de vários órgãos, como o fígado, onde além de prevenir esteatose, o tecido adiposo preserva a sensibilidade à insulina, e também no músculo e no coração e no pâncreas, onde o tecido adiposo influencia a manutenção da função adequada de cada órgão. Para exercer sua função de regulação sistêmica, o tecido adiposo secreta diferentes moléculas sinalizadoras. Temos a secreção das adipocinas, sendo a adiponectina a que regula diretamente o metabolismo energético e tem efeitos na resistência periférica à insulina. Temos também a leptina, que participa da homeostase energética e também do controle de apetite. Além disso, temos a resistina, que regula processos inflamatórios. Os macrófagos associados ao tecido adiposo influenciam a secreção de resistina e também de diversos fatores pró-inflamatórios, como a interleucina 1-beta, o TNF-alfa, a interleucina 6 e também a CCL2. O fato é que, em condições normais de saúde, os adipócitos que formam o tecido adiposo têm um equilibrado ciclo de vida e podem proliferar normalmente por hiperplasia, sendo capazes de se manter muito vascularizados e também sensíveis à insulina, mantendo um estado anti-inflamatório. Entretanto, na obesidade, pode ocorrer uma expansão do tecido adiposo, que pode ser gerada por hipertrofia, alterando seu perfil de secreção, elevando um estado pró-inflamatório, além de uma redução da adiponectina e um aumento das citocinas que causam inflamação, gerando maior recrutamento de células imunes que potencializam a cascata pró-inflamatória, impossibilitando a angiogênese, gerando fibrose e induzindo uma resistência à insulina. Ainda, nós temos um aumento na deposição de gordura ectópica em outros tecidos que regulam a homeostase metabólica, como o fígado e o músculo esquelético e o pâncreas também, aumentando assim o risco para diferentes doenças. Todos esses fatores são influenciados por genética, pelo ambiente, pela dieta, pela prática de exercícios, pelos hábitos do indivíduo, além da idade e do sexo. A expansão saudável do tecido adiposo ocorre normalmente ao longo da vida. Isso ocorre porque a célula do adipócito tem um ciclo de vida específico. E essa expansão saudável, ela ocorre normalmente por hiperplasia e predominantemente no tecido adiposo subcutâneo.
Esse tecido adiposo tem uma função preservada. É sensível à insulina, é capaz de metabolizar bem os lipídios, gerando adipogênese adequada, e também é capaz de se manter vascularizado, com função de angiogênese adequada, além de ser predominantemente secretor de citocinas anti-inflamatórias. Ou seja, ele é um órgão endócrino que emite sinais protetores. Agora, com um balanço energético positivo crônico durante o superávit calórico, o tecido adiposo pode expandir de uma forma saudável e ou de uma forma não saudável, principalmente com a obesidade. Esse tecido adiposo não saudável tem a expansão por hipertrofia, um aumento do tamanho dos adipócitos, e se deposita principalmente de forma ectópica, em órgãos como o fígado, como o músculo, o pâncreas e o coração, por exemplo. Esse tecido adiposo tem a sua função prejudicada. Ele fica menos sensível à insulina. Ele tem menor vascularização e menor angiogênese. Assim, tem maior risco de hipoxia e maior sinalização para apoptose, a morte celular. Além disso, esse tecido emite sinais patogênicos, gerando a infiltração de células imunes que geram uma resposta de necrose e também fibrose desse tecido adiposo. Todos os fatores que influenciam a proliferação do tecido adiposo são influenciados pela genética, pelo ambiente, pelos hábitos do indivíduo, além da idade e do sexo. Além de sabermos que o tecido adiposo pode se expandir de forma saudável ou não saudável, ao mesmo tempo também ocorreram observações clínicas de que algumas pessoas com obesidade nem sempre exibem problemas cardiometabólicos. Assim, a obesidade metabolicamente saudável é um conceito derivado dessas observações clínicas, quando pessoas com obesidade não apresentam anormalidades cardiometabólicas evidentes. Vamos falar mais sobre isso na próxima aula. Concluindo a nossa aula de tecido adiposo. O tecido adiposo não pode ser visto apenas como um depósito de energia. É um órgão endócrino altamente heterogêneo, com diferenças nas suas propriedades celulares e fisiológicas. O tecido adiposo é composto pelos adipócitos, é altamente vascularizado e também tem células do sistema imune. E ele pode se expandir de uma forma saudável ou não saudável. Isso depende da genética, do ambiente, do sexo e da idade. Na obesidade, nós temos uma distribuição diferenciada do tecido adiposo, principalmente por características genéticas, que está relacionado com o risco cardiovascular. Nós temos uma obesidade central, que apresenta maior risco em comparação com a obesidade periférica. Na obesidade, o tecido adiposo perde a sua funcionalidade, aumentando o risco para diversas doenças. Não podemos ver o tecido adiposo apenas como depósito de energia. Assim, é importante entendermos que as funções do tecido adiposo são muito importantes para a homeostase energética e também para preservar a função de diferentes órgãos em nosso organismo. Muito obrigado por assistir essa aula. Em caso de dúvidas, não hesite em me contatar por e-mail e me siga também nas redes sociais. Um abraço e até a próxima aula.